Saudações a todos. Vamos buscar para nossa reflexão? Bom, antes de mais nada, todos nós já percebemos a necessidade de vivermos intensamente, de divulgarmos a imortalidade da alma. Sabemos que esse conhecimento mais profundo da imortalidade da alma, não apenas teórico, mas realmente conhecendo a situação em que os espíritos se deparam ao abandonar o seu corpo de carne, tudo isso traz uma nova visão, um novo entendimento das nossas vidas, uma vez que entendemos mais claramente que a vida não começa no berço nem termina no túmulo, né? Que aquilo que chamamos de morte é uma continuidade da vida, porque a vida jamais se extingue. Então, tendo isso dentro de nós, essa necessidade de interiorizar plenamente que somos espíritos, portanto imortais, né? E que devemos, tanto quanto possível, né, aproveitar as oportunidades de levar ao outro este conhecimento, porque muitas vezes o que falta a tantos de nós é esse conhecimento mais pleno. E buscando então para o início das nossas reflexões, no Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, nós vamos pegar a questão 943, em que Kardec pergunta aos espíritos superiores: de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis? E eles respondem: efeito da ociosidade, da falta de fé e geralmente da saciedade. Para aqueles que exercem as suas faculdades com um fim útil e segundo as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Suportam as suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais agem tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que os espera. Então, quais foram os pontos que eles ressaltaram? É importante que frisemos: efeito da ociosidade. Então, é o primeiro ponto que pode levar a um desgosto pela vida. Ociosidade, ou seja, não termos um dia produtivo, né? E nós necessitamos de dias produtivos. A ociosidade nos leva a um desgosto, a um desalento, a um desencanto. Falta de fé. E fé não se compra, fé se conquista. Mas está ao alcance de todos nós desenvolvermos cada vez mais a nossa fé. E geralmente dá saciedade. Então ele comenta, eles respondem que os excessos que muitas vezes temos nas nossas vidas, não necessitar ali de uma luta para se conquistar determinadas coisas, tendo tudo ali muito fácil. Então, essa saciedade pode levar, sim, a esse desencanto, a esse desalento, né? E Kardec ainda pergunta: o homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Não. Somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão desta lei. Então, para trabalhar melhor essas duas primeiras questões, porque o tema continua no Livro dos Espíritos, nós vamos buscar no livro Alerta, da Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, Gênesis dos suicídios. Então, seriam pontos que ela vai nos trazer sobre aquelas questões que nós vamos nos permitindo. Nós nos permitimos determinados sentimentos, agasalhamos, cultivamos, regamos, né? Damos vida a determinados sentimentos dentro de nós que
podem configurar, com o passar do tempo, um processo que nos levará a ideias de suicídio cada vez mais persistente, chegando realmente a ponto do ato. Então vamos ver aqui o que ela coloca como a origem, gênesis de suicídios. A tristeza que agasalhas, levando-te à mortificação interior. Então vejam, a tristeza faz parte das nossas vidas. Aliás, se passássemos por determinadas situações e não nos entristecêssemos, estaríamos aí denotando um grande desequilíbrio da nossa personalidade, uma psicopatia gravíssima, né? Porque faz parte. Mas vejam o que ela fala. A tristeza que agasalhas, quando nós agasalhamos, é porque nós cuidamos dessa tristeza dentro de nós. Nós fazemos questão que ela permaneça agasalhada dentro do nosso coração. Então, a tristeza que agasalhas, levando-te à mortificação interior, de que não te consegues libertar, é fator destrutivo nos alicerces da tua personalidade. A mágoa, então a tristeza, agora a mágoa. A mágoa que conservas como ácido, porque podemos nos magoar, né? Certas situações nos magoam, mas a mágoa que conservas, como ácido que te corrói os tecidos do sentimento, constitui morbo que em breve terminará. Então seria um estado patológico, uma doença, né? Então essa mágoa conservada, ela constitui uma doença que em breve terminará por vencer as tuas resistências. Ela vai ganhando campo. A mágoa, ela é responsável por inúmeros processos depressivos mais agudos, né? Aquela tristeza que perdura, aquele estado de apatia que toma conta, inclusive trazendo graves doenças. Hoje sabemos perfeitamente que muitos cânceres nascem de mágoas, né? Mágoas que agasalhamos, que cultivamos, que conservamos, como ela fala, como ácido que te corrói, né? A rebeldia sistemática a que te agrilhoas transformará as tuas aspirações duramente acalentadas em resíduos de infelicidade e tormento infindável. Outro ponto, então, tristeza, mágoa, rebeldia. A rebeldia denota o nosso caráter, a nossa personalidade inconformada. Muitas vezes somos inconformados com o que a vida nos apresentou, com o que a vida nos apresenta, inconformados com a família que vivemos, inconformados com os trabalhos que surgem nas nossas vidas, inconformados com a nossa condição social, inconformados com uma série de coisas que nos chegam, né, que fazem parte ali da nossa caminhada, e esse inconformismo, né, que é um processo grandemente destrutivo, né, sermos inconformados, né? É o contrário da resignação, e não entendamos resignação como uma pessoa passiva, que se deixa levar, muito pelo contrário, a resignação é uma virtude. A resignação bem compreendida, né, que é aquela que entende ajuda-te e o céu te ajudará, e não aguarda que venham os manás da vida, né, que recairão sobre você para te alimentar, né? Então, aquele que entende o que é resignação, esse sim se afasta desse inconformismo, dessa rebeldia tão destrutiva. E ela continua: defrontas os problemas que se manifestam no teu dia a dia entre a irritação e o desespero, estabelecendo matrizes de aflições que te conduzirão ao autoaniquilamento.
Então, vocês percebem que o final de todos esses sentimentos, de todos esses comportamentos agasalhados, levam ao autoaniquilamento. Suicida não é somente aquele que, acionado pelo desconcerto da emotividade, se arroja no despenhadeiro da autodestruição física. Esta melancolia que te busca os painéis da mente, tecendo as malhas da depressão, é sinal de alarme que não podes desconsiderar. Então, estejamos atentos aos sinais de alarme, né? Porque tudo sinaliza. Se nós buscarmos nos sondar melhor, nos conhecermos melhor, perceberemos esses sinais de alarme. Melancolia, momentos melancólicos são naturais. Eu, quando penso em melancolia, porque não é toda hora que a gente sente melancolia, né? Mas algumas pessoas sentem mais melancolia. Eu me lembro que na juventude eu senti, ali bem jovem, eu senti uma melancolia nos finais do domingo, quando se aproximava ali aquele final de domingo, eu lembro de um sentimento de melancolia. É o que eu tenho ali, principalmente, né? Como uma lembrança. Claro que senti em outros momentos, sem dúvida nenhuma, mas me marcou, me vem a lembrança desses flashes, né, que nós temos. É importante que tenhamos flashes para a gente se analisar. E eu tenho esses flashes de uma melancolia no domingo, quando se aproximava ali da noite. Enfim, mas esta melancolia que te busca, agora o problema é quando ela te busca, os painéis da mente, tecendo as malhas da depressão. Olha, tecendo, o que é tecer? Vai preparando, né? Vai preparando um caminho para a depressão. Então, momentos de melancolia são naturais. Até uma saudade, naqueles momentos em que você se permite uma introspecção, em que intuitivamente você aciona um passado distante, que está lá no seu inconsciente, né? Mas que faz parte do seu eu. Está lá, faz parte do seu eu, não pode ainda ser acionado, mas está lá. Mas ele vem muitas vezes como uma saudade de algo que ficou há muito tempo, né? E pode te trazer ali aquele sentimento de melancolia, né? Nesses momentos em que paramos mais, em que estamos mais ali, com a condição de nos sentirmos melhor, né? Sem os afazeres ali que nos prende, benditos afazeres, né? Que nos prendem e que evitam tantos sentimentos desconcertantes, não é? Mas o importante é isso, vai tecendo as malhas da depressão. Então, a melancolia natural, em alguns momentos, pode caminhar para a depressão. Essa aflição que se agiganta, dominando-te o equipamento nervoso, convida-te a uma mudança de atitude que não deves postergar. Então, se essa aflição vai crescendo e nos dominando, nós temos que tomar atitudes. Tomar atitudes. E quando pensamos em tomar atitudes, precisamos realmente fazer por onde. Se der tempo, eu vou até comentar uma situação do Evangelho, mas vamos continuar aqui. Isto que te consome, desaparecendo e ressurgindo em roupagens de configuração nova, é desafio que deves enfrentar com estoicismo para saíres da desarmonia. Então, é preciso que, com muita força, nós saiamos, encontremos, encaremos esse desafio, né? Enfrentemos esse desafio para sairmos desse processo de desarmonia.
1000 pequenas injunções contra a tua saúde emocional e mental que deves rechaçar antes que sejas colhido pelo infortúnio da desencarnação injustificável e precipitada. Aqui é muito importante, porque nós vamos minando a nossa saúde mental, emocional e física, né? E podemos sim, é muito comum batermos na porta do além antes do tempo previsto, por esses sentimentos que agasalhamos e que alterarão todo o nosso organismo, trazendo danos que acabam precipitando a nossa partida, né? Sejam quais forem os fatores afligentes ou depressivos que te cheguem, invitando-te ao cultivo do pessimismo ou da irritabilidade, não deve encontrar guarida nos teus painéis mentais. Então, se nos sentimos pessimistas, está tudo cinza, não conseguimos colocar cor nas nossas vidas, ou as cores já não nos dizem nada, né? Olhar um azul do céu ali junto com os vários tons do verde das árvores já não nos diz nada, porque não percebemos, porque não sentimos, ou uma irritação permanente, constante, isso aponta para uma desarmonia muito grande. Dor e saudade aferem, quer dizer, medem, dor e saudade aferem a força do valor moral de cada um de nós. Enfermidade e desencarnação constituem fenômeno natural no processo biológico em que te encontras situado. Problemas e dificuldades representam prova com que crescemos na direção da vida. Deste modo, realiza a asepsia mental pela preservação do otimismo e da irrestrita confiança em Deus. Quando a vida e restrita confiança em Deus, Meimei nos diz: o mais infeliz de todos os infelizes é aquele que perdeu a fé e a confiança em Deus, e apesar disso, prosseguirá vivendo. Quando a vida te parecer sem objetivo e estiveres a ponto de cair, renova os teus conceitos e ora, buscando a divina inspiração, aurindo então a força que te propiciará sair do ocaso emocional e transformará os teus problemas em ação de benemerência para os teus irmãos, descobrindo por fim que a linguagem universal do bem é a terapia preventiva e curadora para o suicídio e a loucura. Então ela finaliza nos trazendo recursos terapêuticos, né? Então nos orienta a unirmos forças, né? Buscando a inspiração divina. Este é o canal que temos que abrir, a inspiração divina para unirmos forças, né? E essas forças nos abrirão a possibilidade, né, de buscarmos ações na benemerência para com os irmãos. Então, buscarmos o trabalho em favor do outro em todos os sentidos, começando nos nossos lares, estendendo aos nossos trabalhos e colocando trabalhos de benemerência, né, que chamamos de caridade, mas na verdade é uma caridade principalmente para conosco mesmos, né? Colocando nas nossas vidas ações que tem o olhar para o outro, porque isso vai nos ajudar a ampliar, a sair de nós mesmos. Vamos sair dessa queixa, essa queixa constante. O queixoso,
ele se acostuma e ele gosta tanto de se queixar que quando ele resolve um problema, ele rapidamente ele encontra outro para continuar se queixando, né? Então ela coloca tudo isso como uma terapia preventiva e curadora para o suicídio e a loucura, que como nós aprendemos na doutrina espírita, o suicídio e a loucura são duas formas de fuga. Nós podemos fugir pelo suicídio e podemos fugir pela loucura, né? Como já falamos tantas vezes. E buscando então aqui, que eu me lembrei de uma passagem de Jesus rapidamente, em que trazem para ele, em Betsaída, não sei exatamente, deve ser Betsaída, trazem ali um cego, trazem até ele para que fosse curado por Jesus, né? Então Jesus pega na mão desse cego, caminha com ele, sai da aldeia, coloca nos olhos desse cego saliva e fala: o que vês? O cego fala: vejo homens, Senhor, mas são como árvores. Então ele estava tendo uma visão ainda imperfeita. Jesus impõe a sua mão sobre seus olhos e ele fala: agora vejo, agora vejo. Aí Jesus diz a ele: vá, voltes para a tua família, mas não entres na aldeia. Ora, se ele morava na aldeia, como que ele não iria entrar na aldeia para voltar para a sua família? São os ensinamentos de Jesus, né, que aos poucos vamos clareando, né? Jesus não dizia sempre, vai e não peques mais, vá, depois que alguém se curava, porque ele buscava curar o corpo para atingir a alma, né? Vai e não peques mais, vá e não peques mais para que um mal maior ainda não lhe suceda. E dessa vez ele disse, vá e não entres na aldeia. Vamos entender? Não entres na aldeia, não entres na aldeia psíquica dos mesmos pensamentos. Então, dentro desse nosso tema, é sairmos dessa aldeia. É sairmos desta forma entristecida, desencantada, desalentada, revoltada, inconformada, né? Que temos nesse nosso quadro mental, nessa atmosfera mental que nós alimentamos, é preciso que se renove, né? Então, não entre na aldeia, não volte a esses pensamentos, não volte à mesma maneira de ser. É isso. Que fiquemos em paz. Oi, pessoal, tudo bem? Vamos seguir com o nosso estudo do livro Conviver e Melhorar, como relacionar-se harmonicamente com diferentes personalidades. Capítulo 21, Estranho Amor. Fatores limitantes. Meu garotinho é muito apegado a mim. Todas as vezes que vamos ao centro espírita, ele não consegue ficar nas aulas de evangelização infantil. Tem verdadeira aversão aos alunos e às professoras. Agarra-se em minhas mãos, chora muito e toma atitudes de teimosia e agressividade. Insiste em dormir em minha cama e é raro passar uma noite inteira dormindo tranquilamente. Tem medo do escuro, de vultos andando pela casa. É um menino sensível e de bom coração. Todavia, depois desses últimos acontecimentos, tenho me preocupado muito. Temo que ele esteja sendo envolvido por vibrações perturbadoras. O que preciso fazer para livrá-lo dessas más influências? Expandindo nossos horizontes. Na mitologia clássica, cada flor era encarada como uma dádiva dos deuses, uma obra divina do Olimpo. Assim, Narciso era uma flor que correspondia à metamorfose de um belo jovem com esse mesmo nome. Filho da ninfa Liríope e do deus fluvial Céfiso, era dotado de extraordinária beleza. Ao nascer,
Um vidente profetizou que ele viveria muito tempo se jamais se desse conta de sua beleza. Um dia, porém, caçando em uma extensa floresta, aproxima-se de um lago límpido a fim de aliviar a sede. Vê sua imagem refletida nas águas e por ela se enamora, vivendo obstinada fascinação. Deitado no solo, contempla o lago que espelha sua face. Imóvel dia e noite, é incapaz de afastar-se. Fica perdidamente apaixonado por si mesmo. O jovem deixa de alimentar-se, de dormir, de saciar a sede, e vai se consumindo na melancolia de um amor impossível. Quantas vezes em vão mergulha os braços nas águas para abraçar aquela figura admirada? A mesma ilusão que lhe engana os olhos aumenta sua paixão ardente. Depois de morto, os deuses tiveram compaixão dele e o transformaram em uma delicada flor de miolo amarelo, rodeado de pétalas brancas. Flores que sempre nasceriam às margens das lagoas em memória desse jovem tão infeliz. Numerosos foram os pintores e escritores que se utilizaram da figura mítica de Narciso. Também, para muitos estudiosos do comportamento humano, ele passou a representar as tendências ao egocentrismo existentes no ser humano. Narciso, na verdade, não estava enamorado de si mesmo, mas de sua imagem. O processo ocorre de maneira idêntica nos pais narcisistas. Para eles, o filho é sua própria imagem projetada. A expressão do amor materno é um impulso natural, desprovido de qualquer interesse egoístico. Esse instinto de proteção surge ante a fragilidade do bebê, ainda incapaz de prover sua sobrevivência. Contudo, grande parte das mães continua se relacionando com os filhos crescidos como se fossem eternas criancinhas. Inconscientemente, creem que eles são ainda parte delas próprias, como realmente o foram quando estavam no ventre. Assim, acreditando, criam condições negativas ao desenvolvimento íntimo deles, prejudicando-lhes a mentalidade quanto ao uso da livre escolha. Estão constantemente interferindo, ordenando e criticando de maneira possessivamente dócil. A criança a quem foi permitida a possibilidade de errar, para buscar experiências e mais tarde colher os frutos da segurança, tornar-se-á uma personalidade sadia e confiante em si mesma. Toda ascensão exige atividade. Não há lição sem preço. Você deve conceder liberdade ao seu filho, obviamente levando em conta a sua faixa etária, para que ele não corra risco ou prejuízo em sua vida física, psíquica e social. Mesmo sem perceber, você pode estar afastando seu filho dos testes do mundo. Por isso, ele está nessa situação constrangedora, desenvolvendo medo e uma extrema dependência de tudo. As crianças são muito sensíveis às energias do ambiente doméstico. Quando elas manifestam dificuldades e problemas, na maioria das vezes estão apenas refletindo os comportamentos familiares. Ao recomendar-lhe que dê liberdade a seu filho, não estou me referindo ao ato de mimar, à falta de controle, à ausência de limites. Tampouco que o entregue à própria sorte, mas que o ensine a pensar, para tomar decisões e tecer os fios de sua felicidade. Certos pais não transmitem a necessária confiança e apoio a seus filhos, pois não reconhecem nem respeitam sua individualidade. Dificultam assim o relacionamento deles com outras crianças no ambiente social. Essas atitudes de superproteção os mantêm presos a laços invisíveis, bloqueando-lhes o anseio de liberdade infantil. Pais que pensam por suas crianças como se elas fossem destituídas de inteligência, não se desenvolveram a ponto de reconhecer a existência independente de uma outra pessoa. Acreditam que os filhos têm sua mesma intenção, querer e propósito, permanecendo durante anos, ainda quando eles se tornam adultos, na mesma expectativa de que deverão estar sempre a postos para suprir todas as necessidades filiais. Crises, infortúnios e dissabores são medidas de socorro com que os céus amparam as criaturas. As nódoas da vida e os percalços do caminho,
Hoje poderão parecer trevas, mas amanhã serão suas luzes. Portanto, modifique essa sua atitude. Excesso de zelo prejudica ao invés de beneficiar. Deus a todos ama e abençoa. Nunca desampara e não esquece ninguém. Não sufoque os outros. Ao contrário, coopere e incentive. O narcisista supervaloriza seu próprio mundo e acredita que o mundo do outro é dele. É incapaz de afastar-se de sua imagem, ficando completamente perdido na contemplação de si mesmo. O narcisismo dos pais é uma fascinação por si mesmos refletida nos filhos. Sou especial e, portanto, devo tratar e proteger meu filho especialmente. A criança, à medida que vai se tornando adulta, não precisa tanto da mãe para suprir suas necessidades corriqueiras, mas carece de sua presença colaboradora e amiga ao seu lado. A insegurança de seu filho é a causa primordial e atrativa dessas influências perturbadoras. Comece a exercitá-lo para sentir-se independente e para participar de forma ativa dentro do próprio lar. E mostre-lhe as limitações naturais de sua liberdade, e procurando, no entanto, distingui-la dos caprichos e dos desejos infantis. Possessividade é um estranho amor que machuca a alma com rudeza. Da vida, tira a alegria e dos olhos muito pranto. Lourdes Catherine. Capítulo 22. Lágrimas de decepção. Fatores limitantes. Meu marido é incapaz de assumir responsabilidades para com a família e vivemos num ambiente de muita hostilidade. Constantemente somos ameaçados e agredidos, sem nenhuma razão. Durante anos faço de tudo para ajudá-lo. Como pode ele tratar-nos dessa maneira? Ele é intolerante e rigoroso, nunca respeita a opinião alheia. Estou mergulhada em sentimentos de autopiedade, decepção, ressentimento, vergonha e, ao mesmo tempo, impotência. Sei que, diante de insultos e ofensas, é preciso perdoar, porém, não mais consigo. Expandindo nossos horizontes. Sei que seu coração pede, entre lágrimas de decepção, um alívio para o seu conflito. A solução é, invariavelmente, perdoar. Mas desculpar as ofensas não pressupõe passividade, fuga ou viver em eterna autopiedade. Perdoar é a compreensão de que, para enfrentar atitudes perturbadas ou estruturas desajustadas, não precisa a criatura estar cheia de ódio, mas comprometida com a paz. É essencialmente uma maneira de mostrar o outro lado, quer dizer, não revidar o mal com o mal. O rancor abrigado no coração causa estados destruidores no ser humano. Portanto, recuse aceitá-lo como solução do problema. O ato de perdoar não exige que você ignore ou negue sua mágoa, ou qualquer outro sentimento. Nem implica que o agressor não deva ser responsabilizado por suas ações. Se você se mantiver inflexível na sustentação da raiva, ligar-se-á ainda mais a essa situação infeliz. Se não aprender a perdoar, estimulará as circunstâncias de opressão em que vive, agravando-as. Trata-se da lei de ação e reação. Jesus, mestre da vida superior, que supostamente foi ultrajado, não teve que perdoar. Quem ama verdadeiramente jamais se sente ofendido. Não lhe peço que se compare com Cristo ou se comporte como ele, porque todos sabemos da distância evolutiva que existe entre nós e o Mestre. Convido-a apenas para que compreenda o ensinamento cristão, a fim de que possa superar as ofensas sem se maltratar. Os ensinos do Senhor dizem que é indispensável espalhar a fragrância do perdão, mesmo quando derramada sobre os ingratos, pois ela sempre volta, em forma de ondas reconfortantes, à mente de quem a emitiu. Não se esqueça, entretanto, de que suportar de forma submissa constantes abusos, decepções e humilhações pode abrir brechas para que a violência ocorra com mais facilidade.
Mesmo curada a ferida, ainda permanece a fragilidade da cicatriz. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 8, afirma Kardec: o próprio instinto de conservação, que é uma lei natural, diz que não é preciso estender benevolamente o pescoço ao assassino. Por essas palavras, portanto, Jesus não interditou a defesa, mas condenou a vingança. Dê alforria à sua sensibilidade, que se encontra em regime de escravatura, e não finja mais que tudo está bem. Na verdade, você está vivendo há anos uma relação turbulenta e abusiva. Faça um autoquestionamento para ampliar sua consciência. Se você vive nesse drama, é porque você mesma contribui para permanecer nele. A vergonha está ligada à falta de limites. Se você está envergonhada, é porque permite que as pessoas invadam ou transgridam seus sentimentos. Talvez você precise compreender seus direitos e cuidar mais de si mesma. Não adianta banhar de prantos a face. Desenvolva a autoestima e terá uma nova visão de seu problema familiar. Dizer sim quando se quer dizer não é desvalorizar seus sentimentos. Se seus limites forem ignorados pelos outros, provavelmente eles não irão respeitá-la. Quando expressamos com sinceridade o que sentimos e desejamos fazer, não precisamos ficar eternamente acomodando as situações. Você pode querer esconder tudo aquilo que lhe está acontecendo. Isso é uma característica comportamental que se desenvolve quando se convive com criaturas problemáticas. Portanto, você pode estar disfarçando o medo em que vive, por estar sendo ameaçada constantemente, não demonstrando a vergonha que sente por não querer ser maltratada diante dos outros, encobrindo os fatos grosseiros com o manto de desculpas amenizadoras, para não ter consciência da extensão das agressões vivenciadas, renunciando a seus direitos legítimos porque vê os direitos dos outros como superiores aos seus, defendendo os atos hostis de parentes para não ser interpretada como insensível ou desalmada. Perdoar é diferente de mascarar a realidade. Em qualquer relacionamento familiar, a confiança é essencial, assim como a capacidade de ser honesto consigo mesmo e com os outros. Onde não se compartilha os sentimentos e as emoções, não pode existir confiança. É preciso entender que perdoar não significa aceitar a brutalidade de alguém. Perdoar, em muitas ocasiões, quer dizer tomar uma atitude. Liberte-se do ressentimento ou do ódio, para que eles não se materializem em seu interior, trazendo-lhe dores e desequilíbrios, tanto externos como, e sobretudo, internos. Os primeiros cristãos designaram as rosas vermelhas como símbolo da dor dos mártires, ao passo que as rosas brancas sempre estiveram associadas à pureza e à brandura. As roseiras vermelhas representam sentimentos ultrajados e as brancas, moderação, autoestima e dignidade. Mescle as rosas e as presenteie a você mesma com um belo buquê. A reunião dessas duas tonalidades lhe dará as medidas essenciais que vão assegurar seu crescimento no amor e também sua sobrevivência, honradez e respeitabilidade. Lourdes Catherine. Capítulo 23. O voo de Ícaro. Fatores limitantes. Há tempos me dedico ao exercício da psicografia. No momento, apesar de todo o meu empenho, minha mediunidade não recebe a atenção desejada. Estou num vazio enorme que varre minha esperança, turva meu ideal e me induz à desilusão. Observo médiuns notáveis que desde cedo encaminharam suas páginas mediúnicas à publicação. Outros, menos experientes, lançam livros imprudentemente. Espero há anos a alegria de ver minhas mensagens difundidas e isso não acontece. Estou desencantado. Será que minha produção mediúnica nunca merecerá ser divulgada? Devo abdicar da psicografia e canalizar meus recursos espirituais para outra área de ação? Expandindo nossos horizontes. O mito grego de Dédalo e Ícaro ilustra o caminho em busca da realidade.
É típico de todos os seres humanos o uso das asas da imaginação. No entanto, quando se voa muito alto e se ultrapassa os limites do bom senso, cai-se com facilidade na frustração ou no desencanto de viver. A princípio, Ícaro achou ousado o plano de Dédalo, seu pai, genial escultor arquiteto. Mas depois, a seu lado, começou a procurar um meio de construir as asas que os salvariam do labirinto de Quinóssos. Primeiro, reuniram penas de aves e as selecionaram de acordo com o tamanho. Em seguida, amarraram-nas com fios de linho e as fixaram firmemente com cera, umas às outras. Antes de partirem, Dédalo recomenda ao filho muito cuidado. Pede que ele voe em altitude mediana, para não molhar as asas no oceano, nem derretê-las ao contato com os raios solares. No entanto, Ícaro, encantado com as nuvens, os céus, os pássaros e o firmamento majestoso, perde completamente a noção do perigo. Voa demasiadamente alto e o calor do sol lhe queima as asas, dissolvendo a cera que unia as penas. Assim ele é lançado nos abismos dos mares. O pai que ia à frente, mostrando o caminho e aproveitando o vento favorável, quando olha para trás não encontra mais o filho. Vê apenas duas asas brancas ao léu, flutuando na imensidão azul das águas. Não compare as faculdades alheias com seus talentos ou predisposições inatas. A raiz de suas decepções é a necessidade absurda de como você vê e os outros deveriam ser, e de como deveriam tratá-lo. Leve em consideração seu mundo interior e se livre dessas falsas necessidades. Sua essência espiritual lhe fornece tudo o que precisa para cumprir a missão que lhe foi destinada. A publicação de suas páginas mediúnicas por si só não tem condições de satisfazê-lo intimamente, mas sim o desenvolvimento de seu centro espiritual. Como fonte de toda a vida interior, ele impulsiona sua atividade medianímica, gerando sua realização e satisfação pessoal. Somos cegos e surdos acima ou abaixo de certos padrões vibracionais, delimitados pela natureza humana, assim como temos os olhos e ouvidos fechados para determinados fenômenos que ocorrem nas dimensões invisíveis, por não sermos dotados de aptidões específicas para detectá-los. As pessoas costumam colocar suas expectativas num nível excessivo de aspiração, propondo em seus projetos de vida um anseio desproporcional ou superior às suas habilidades. Muitas das metas que estabelecemos baseiam-se em necessidades equivocadas e, por isso, jamais se concretizarão. Ícaro é o protótipo das pessoas que ultrapassam os níveis de possibilidade interior, não aceitam a própria fragilidade de seu potencial e cedem ao ditador interno que as constrange a agir acima de suas possibilidades. Esse déspota interior representa uma autoimagem falsa, construída sobre qualidades que você ainda não possui. Vamos parar por aqui. Uma boa semana a todos.